Olá, quinto ano, tudo bem? Bom, essa é a aula de manhã que a Pro não conseguiu gravar por problemas lá no e-mail institucional. Estou gravando para auxiliar vocês e para aquelas crianças que não participaram do Meet, ok? Então, a nossa aula de hoje foi sobre perspectiva. E o que é isso? Perspectiva é uma forma de desenho que traduz o nosso mundo na realidade. Então, é assim, desde os tempos antigos que existem os desenhos, que é uma forma de expressão, uma forma de comunicação, e desde sempre haviam tipos de desenhos específicos até surgir os mais avançados. E aí vejam só, o que é essa perspectiva? É exatamente a ideia do real que a gente tem, do nosso mundo, aquele desenho que está em 3 dimensões, que dá a impressão de que nós estamos dentro do desenho. Então, observem alguns exemplos. Aqui a gente tem os prédios, vejam as flechas para onde vai e esse ponto P que está aí no meio. Esse ponto P é chamado de ponto de fuga, que na perspectiva a gente sempre tem esse ponto de fuga que determina a profundidade do desenho, que é o que dá essa profundidade. E essas linhas, essas flechas representam o que na matemática a gente chama de paralelismo. O que é isso? São retas paralelas, são aquelas retas que não se encontram e que dão esse sentido de profundidade no desenho. E daí, vejam outros exemplos. A gente tem várias obras de artes que representam e que usam essa técnica de perspectiva, que dá a ideia de profundidade no plano, ou seja, no papel. No papel dá esse sentido de terceira dimensão. Veja só, Leonardo da Vinci foi um dos primeiros artistas a utilizar essa técnica e ele gostava muito de trazer essa realidade para os seus quadros, em especial por conta da harmonia que traz para essas obras. Aqui a gente tem a Santa Ceia, então veja que o ponto de fuga está bem lá na cabeça de Jesus, todos o telhado ali tem as linhas paralelas que vão dar exatamente essa profundidade até chegar nesse ponto de fuga que está lá na cabeça de Jesus. E essa obra é muito conhecida no mundo todo e utiliza a perspectiva que a gente está vendo aqui. Nossa, Pro, mas é aula de arte? Não, é aula de matemática. Arte e matemática têm ligação em tudo. E aqui em especial quando a gente trabalha geometria. Daí vejam só, uma das 7 maravilhas, o Taj Mahal. Então, tá. E daí vejam só, uma das 7 maravilhas, aqui a gente tem o Taj Mahal. E ele também usa essa ideia de perspectiva. Reparem que tem, principalmente nessa partezinha aqui, dá o sentido de profundidade no desenho. A gente tem as paralelas aqui, ó, e o ponto de fuga que está bem aqui. Todas as paralelas vão direto para esse ponto de fuga. Veja só, que é o que dá sentido à profundidade no desenho. E hoje, assim, a gente acompanha nas redes sociais os artistas de rua. São chamados artistas de rua porque eles fazem as pinturas 3D, em 3 dimensões, na rua, que aí em determinado ângulo parece surreal. As pinturas aí, que parecem bem realistas e parece que a criança está pegando essa borboleta gigante. Então, observem. Outro. Olhem só, isso é arte e essa arte utiliza então a perspectiva que a gente vai ver hoje. Vejam, ali nós temos uma pintura bem conhecida dessa arte chamada arte de rua, mas que são artistas que usam técnicas da perspectiva, essas técnicas em 3 dimensões. Observem, você teria coragem de passar por essa calçada de bicicleta? Isso é pintura. Vejam só, uma piscina na rua. Indo para a apostila,
Na página 50 e 51 tem a explicação sobre a perspectiva, a explicação histórica, e aí vocês irão fazer para a Pro as atividades 1, 2, 3, 4 e 5 das páginas 52, 53. E aí vejam só, aqui o que vocês terão que fazer? A gente tem uma malha e nessa malha vocês terão que reproduzir este cubo aqui. Vocês terão que copiar mesmo esse cubo aqui nessa malha quadrangular. Quadrangular por quê, Pro? Porque os pontinhos que aqui estão, ó, formam quadradinhos. Então, seguindo os passos que estão ali em cima, vocês irão montar um cubo aqui para Pro. A única atividade que eu quero foto é dessa atividade 1. Na atividade 2, a gente tem uma malha diferente da anterior, é uma malha triangular. E o que vocês terão que fazer? Aqui no cantinho, ó, tem um cubo e vocês terão que reproduzir esse cubo aqui. Terão que copiar ele mesmo para fazer o treino do desenho nessa malha triangular. Logo abaixo tem a pergunta: quais são as diferenças entre a malha triangular e a malha quadrada? Daí o que vocês terão que colocar aqui é a posição do cubo. Então é assim, quando a gente olha lá para aquele cubo desenhado na malha triangular, a gente vê ele de frente. E esse cubo na malha triangular, a gente vê ele, olha lá, numa quina, a gente vê ele de lado. Então, a posição em que o cubo fica, essa é a diferença entre os dois cubos. Na malha é que lá os pontinhos que pertencem a essa malha formam um quadrado. E aqui os pontinhos que pertencem a essa malha formam triângulos. E lá na atividade 3 da página 53, vocês terão que copiar esses empilhamentos. O que é um empilhamento? É quando a gente coloca um cubo em cima do outro. E aí, a única coisa que é para ser feita aqui é copiar esse empilhamento aqui do cantinho. Então, copia, desenha, siga os pontinhos aqui, ó, faça igualzinho tem ali. Lá embaixo tem um pontinho, na letra B tem um pontinho que fala a respeito do volume. E esse volume, o que você irá fazer? Você irá contar quantos cubinhos tem aqui. Conta quantos cubos tem esse desenho, copia ele e lá no pontinho coloca quantos cubinhos tem. Na atividade 4 e na atividade 5, as duas são iguais, é para fazer a mesma coisa. O que a gente vai ter que fazer? Aqui, ó, a gente tem um cubo e um desenho. Você terá que ver quantos cubos desse cabem aqui dentro. E responda aí as questões para a Pro. Na atividade 5 é a mesma coisa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que ajude.